Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Alessandro Moraes. Você está no canal Gospel Tech 316 e hoje nós vamos aprender juntos mais uma lição do curso Alicerces Firmes. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham passado uma semana abençoada. Como eu sempre digo, o Senhor estando conosco, mesmo os problemas aparecendo, nós temos que enfrentá-los como uma lição e confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. É lógico que o nosso desejo, que a nossa vontade é que sempre, sempre, a cada dia da nossa vida, possa ocorrer tudo bem, possa de preferência sair da maneira que nós planejamos, mas nós temos que entender que não é a nossa vontade que prevalece, mas sim sempre a vontade de Deus. E quando acontece alguma coisa ruim, nós não podemos dirigir o que aconteceu, a responsabilidade nas mãos de Deus. Não. Muitas vezes nós mesmos estamos colhendo o fruto daquilo que plantamos, né? E às vezes Deus permite realmente a gente passar por situações difíceis, situações tristes, às vezes desagradáveis, para que nós possamos aprender algo, né? Algo que Ele queira nos ensinar, para que lá na frente Ele possa nos usar naquilo. Tá bom, pessoal? Mas é isso aí. Eu espero que todos vocês estejam aí com saúde, estejam bem, estejam trabalhando e que nós possamos hoje ter mais uma porção de aprendizado da palavra de Deus, que a palavra do Senhor possa alimentar o nosso espírito e a nossa alma, ok? Então hoje nós iremos aprender juntos a lição de número 44 do curso Alicerces Firmes, esse curso que tem 50 lições, né? Então nós já estamos aí na reta final do curso. Já foram 44 semanas contando com essa e muito em breve nós estaremos finalizando o curso Alicerces Firmes e eu estarei, já estou, né, na verdade, preparando um novo curso para que nós possamos dar continuidade nesses vídeos de aprendizado da palavra de Deus, da Bíblia, ok? Bom, pessoal, como sempre, nós vamos aí estar revisando as perguntas da aula passada, da aula número 43, onde nós estudamos sobre Jesus ressuscitou Lázaro, né, o grande milagre que Jesus fez, e que muitas pessoas que estavam ali naquele, vamos dizer assim, naquele velório de Lázaro, viram esse milagre grandioso de Jesus, que foi ressuscitar Lázaro. E Jesus fez isso porque ele é Deus. Então Deus dá a vida, né? Deus é o único que tem o poder para dar e tirar a vida das pessoas. E, enfim, nós vamos aprender que muitas pessoas creram, mas também muitas pessoas ficaram, né, vamos dizer assim, com dor de cotovelo e foram avisar lá, como sempre, os líderes judaicos, que são os escribas, os fariseus, e aí eles ficaram ainda mais preocupados, ficaram ainda com mais raiva de Jesus, né? Mas vamos ver isso nas nossas perguntas e respostas, né? E nunca esquecendo que você não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, no meu canal Gospel Tech 316, que você possa fazer sua inscrição e também acionar o sininho para que todos os vídeos que eu postar aqui no canal você possa ser avisado. Tá ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira pergunta: quem tem o poder para dar e tirar a vida? Então, quem tem esse poder é Deus, né? Segunda, todas as pessoas serão ressuscitadas dentre os mortos e julgadas por Deus? Sim, todas as pessoas, acreditando ou não nas palavras de Deus, um dia serão ressuscitadas dentre os mortos e julgadas por ele, tá? Terceira pergunta: por que Lázaro não teve que esperar até o dia final, que seria o dia do julgamento, para ser ressuscitado? Porque Jesus estava lá, né? E Jesus é Deus e foi um propósito de Jesus, um propósito de Deus ressuscitar Lázaro naquele momento. Então, Deus criou todas as coisas e ele pode dar vida
aos mortos, ressuscitar os mortos no momento que Ele quiser, tá, pessoal? É lógico que aquele momento foi um momento específico, né, da ressuscitação de Lázaro e, enfim, Deus quis porque Ele tinha um propósito. Quarta pergunta: o que Jesus quis dizer quando falou que todos que crescem nele jamais morreriam? Então, Jesus quis dizer que eles jamais morreriam eternamente, ou seja, jamais seriam separados de Deus no fogo do castigo eterno, né? O que eu sempre falo. Nós temos a morte, né? A primeira morte, que é essa morte terrena, que é a morte que nós conhecemos, que, enfim, muitas pessoas morrem, né? Nascem, geralmente nós nascemos, crescemos, né? E no final morremos. Algumas pessoas, lógico, por algum equívoco da vida, por algum, enfim, às vezes a própria escolhas delas mesmo, elas acabam morrendo um pouco antes, né? Antes aos nossos olhos, a verdade é essa, né? Aos nossos olhos, as pessoas morrem antes, principalmente aquelas que são queridas, aquelas que estão próximas de nós, nossos parentes, nossos amigos, enfim, é difícil, né? Muitas vezes a gente aceitar a morte de alguém, principalmente se essa pessoa é muito amada nossa, né? Mas nesse caso, nós estamos falando da segunda morte, que é a morte eterna, que seria a separação de Deus para sempre. Então, se nós cremos em Jesus Cristo, nós jamais seremos separados de Deus, tá? Quinta pergunta: Jesus sabia, antes de chegar a Betânia, que Lázaro tinha morrido? Sim, né? Jesus é Deus, então ele sabe com certeza de todas as coisas. Sexta pergunta: por que Jesus planejou trazer Lázaro de volta à vida? Para demonstrar seu poder, a fim de que as pessoas vissem quão grande e poderoso Deus realmente é, né? Então, esse foi o motivo, o propósito de Jesus ter restaurado Lázaro. Estou vendo que tem dois erros de ortografia aqui nesses porquê, né? Tanto da pergunta 6 como da pergunta 7. Então, passou batido aí na minha correção. Então, sétima pergunta: por que Jesus chorou? A Bíblia nos diz que Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus chorou. Então, ele chorou porque se entristeceu ao ver os problemas que o pecado e a morte tinham causado às pessoas, né? Então, na verdade, quem causa, né, sofrimento às nossas vidas, quem causa a morte, é o pecado, né? Então, desde que o pecado entrou ao mundo através de Adão e Eva, nós temos sim momentos de sofrimento, momentos de tristeza. E Jesus se entristeceu por causa disso. Porque, na verdade, quando Jesus e Deus criaram todas as coisas e fizeram o homem, né, ele disse: tudo é bom, né? Todas as coisas eram boas. Porém, o homem caiu. Bom, e aí Jesus, né, vendo isso, ele se identificou, né? Ele sofreu junto com aquelas pessoas que estavam sofrendo ao redor e também chorou. Bom, oitava pergunta: por que os sacerdotes e fariseus não ficavam felizes ao ver que Jesus operava esses grandes milagres, né? Por que que os sacerdotes não estavam também contentes, como a maioria das pessoas que estavam ali ao redor seguindo Jesus ficavam contentes? Bom, porque eles temiam que o povo fizesse de Jesus o seu rei, né? Que o povo queria que Jesus fosse o libertador deles, o rei, mas libertador no sentido de tirar eles do domínio dos romanos, né? Da opressão, da cobrança de impostos dos romanos. Então, realmente, eles tinham medo que o povo fizesse porque fizesse Jesus rei. E assim, os romanos culpassem quem? Eles, os líderes judaicos, e tirasse os líderes judaicos da posição de autoridade e riqueza que eles viviam, né? Então, na verdade, os líderes judaicos estavam preocupados com o quê? Com a salvação? Com a libertação do pecado? Com a libertação da morte eterna? Não. Eles estavam simplesmente preocupados com a sua posição de autoridade e a sua riqueza. Nona pergunta: quem estava induzindo esses homens contra Jesus? O próprio Satanás, né? Então, Satanás induzia a mente deles para estar contra Jesus. Décima e última pergunta:
por que Satanás quer fazer as pessoas crerem em reencarnação, né? Então, pessoal, de maneira nenhuma eu quero julgar, né, as pessoas que creem na reencarnação, que são também criaturas de Deus e vivem conosco, que nós amamos todas elas, né? A gente sabe que a religião que crê em reencarnação é o Espiritismo, né? São nossos amigos espíritas. Mas isso não, na verdade, se a gente estudando na palavra de Deus e lendo biblicamente tudo, todo o contexto, não pegando partes separadas, versículos separados, mas nós temos que entender sempre a Bíblia no seu contexto, né? Sempre todo o que ela diz para a gente, porque eu sempre falo, a Bíblia responde ela mesma, né? Então, quem induz, né, esse tipo, quem induziu, na verdade, esse tipo de criar essa religião, a gente crê que não foi Deus, porque Deus não quer jamais que as pessoas creiam em reencarnação, né? Porque as pessoas que creem em reencarnação, elas não têm um compromisso tão grande assim é, com esse julgamento. Elas não acreditam, né, no julgamento dos seus pecados e não acreditam também nessa eterna separação de Deus, né, no inferno, talvez em Satanás, porque elas acreditam que elas têm um propósito para se cumprir aqui enquanto elas estão vivendo e se elas não forem pessoas boas o suficiente para cumprir esse propósito, se elas não forem pessoas boas o suficiente para ajudarem outras, ou seja, se elas não atingirem aquele nível de bondade, então elas creem que elas vão morrer aqui e vão reencarnar novamente, né? Mais uma vez, para ter mais uma chance, né? Mais uma chance de ser uma pessoa melhor. Mas na verdade a Bíblia não dá nenhum tipo de pauta para esse tipo de pensamento, né? Da reencarnação. O que a Bíblia nos fala é em ressuscitação, que nós seremos ressuscitados no último dia, que é o dia do juízo. Fora alguns casos, como esse de Lázaro, que ele foi ressuscitado por Deus ali naquele momento, porque Jesus tinha um propósito, né? Mas se não, todos aqueles que morreram, né, que passaram pela primeira morte, que é a morte da nossa carne, esses estão aguardando aí o dia do juízo, o último dia onde Jesus ressuscitará a todos, né, para o julgamento. Então, infelizmente, os nossos queridos aí que creem na reencarnação estão, né, enganados com essa teoria. E assim, eu sempre digo, né, que todas as religiões, todos os pensamentos religiosos saíram da Bíblia, né? Mas por quê? Fala, nossa, mas saiu da Bíblia? Saiu. Só que foram pessoas que creram de formas diferentes, que pegaram, que tiraram, né, o texto do contexto. Deixa eu voltar na minha câmera aqui. Que tiraram o texto do contexto e assim criaram suas ideologias, suas ideias, e essas ideias foram disseminadas, né? E aí se criou uma cultura, uma religião diferente. E a maioria das pessoas, a maioria, não dizendo todas, mas a maioria carrega as religiões de berço, né, pela família. Então, aqueles que são católicos é porque os pais eram católicos, os que são espíritas é porque os pais eram espíritas, os que são crentes protestantes porque eram protestantes, e assim por diante, né? Nem todos, é lógico. Algumas pessoas acabam não tendo a religião e quando crescem, né, acabam optando por uma. Mas todas elas saíram, têm raiz na Bíblia, né? Pela falta de entendimento do Evangelho por completo, né? Não entenderam o Evangelho por completo, não entenderam a Bíblia por completo, e alguém criou essas ideologias, né? E até hoje elas creem assim, tá? Mas nós estamos aqui para poder ensinar, para poder, não que eu seja o grande professor, o mestre dos mestres, mas pelo menos aquilo que eu creio, aquilo que eu aprendi pela palavra de Deus, eu tenho passado para vocês, né? E eu sei o quão grande é a minha responsabilidade em estar ensinando a palavra de Deus corretamente, porque a própria Bíblia me diz que no final, no julgamento, aqueles que ensinaram a palavra de Deus
Ai daqueles que ensinaram a palavra de Deus erroneamente, incorretamente. Esses sofrerão maior perda, maior dano, tá? No julgamento. Então a minha responsabilidade é muito grande aqui de estar passando para vocês a verdade sobre a palavra de Deus. Ok, pessoal? Então é isso aí. Vamos estar orando para dar início à nossa aula de hoje, né, aula 44. Se você puder fechar os seus olhos onde você estiver, amém. Senhor Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse momento, por mais essa aula que o Senhor está permitindo nós estudarmos juntos a tua palavra, Senhor. Estudarmos a Bíblia, que é esse livro, esse manual da vida que o Senhor deixou para nós. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Até aqui o Senhor tem nos orientado, Senhor. O Senhor tem nos alimentado e nos livrado, ó Pai, do mal, Deus. Que nós possamos, nesse dia de hoje, aprender um pouco mais da Tua porção, da Tua palavra. E que a Tua palavra fique realmente, Senhor, gravada em nossos corações. Que tire nossas dúvidas, ó Deus. E que nós possamos a cada dia crer e conhecer mais a Ti, Senhor, e fazer a Tua vontade. Esse é o nosso pedido, Senhor, esse é o nosso desejo. Fica conosco, Espírito Santo de Deus. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal. Vamos à nossa lição de hoje, que é a lição de número 44. Jesus amou as crianças e ensinou o jovem rico, né? Então nós já vimos várias coisas sobre Jesus, os milagres aí que ele fez, e hoje nós vamos ver uma lição sobre ser, né, humilde, ser como uma criança, né? A criança confia muito, né, na gente. E vamos ver aí uma lição sobre os bens materiais, sobre a riqueza. Então, pessoal, nosso objetivo da lição de hoje é mostrar que devemos ir até Deus com confiança de uma criança, né? É aquilo que eu estava falando, a criança, ela confia muito, ela não tem tanto senso assim de responsabilidade, enfim. Se você, por exemplo, pega uma criança realmente, criança aí de 2 anos, ela está num muro alto, vai a algum lugar mais alto, digo, uma plataforma, alguma coisa. E você, como o pai dela, pessoa que ela confia, você está embaixo. E vendo ela lá em cima, você estende as mãos a ela e fala: Filho, se joga que eu te pego. Aquela criança vai se jogar. Ela não vai duvidar que você vai pegar ela. Por quê? Porque é o tipo de confiança que uma criança tem. Ela acredita, né? A criança acredita nos seus pais. É lógico que conforme vai amadurecendo, criando idade, ela já vai, né, colocando em sua mente dúvidas. Mas uma criança, geralmente, ela confia no seu pai. E é assim que nós devemos chegar a Deus, né? Nessa lição de hoje nós vamos aprender isso. Nós devemos chegar a Deus como uma criança, confiando realmente nele, sem duvidar. E mostrar, né, que nós não podemos ser suficientemente bons para ganhar a aceitação de Deus. Então, nós já temos aprendido isso em todas as lições, que nós não ganhamos a salvação, nós não ganhamos a confiança, a aceitação de Deus devido aos nossos atos de bondade, mas sim pela graça de Deus, simplesmente por nós acreditarmos na palavra de Deus e em Deus e na sua salvação através do sacrifício de Jesus Cristo, né? E mostrar a tolice de confiar nas riquezas, né? Nós vamos aprender aqui que a riqueza não é tudo em nossa vida. É lógico que nós, né, não queremos pregar a pobreza, não é isso que eu quero pregar, e nem quero dizer que quem é rico está em pecado, de forma nenhuma. Nós só não devemos colocar as nossas riquezas, os nossos bens, enfim, nossa posição financeira em primeiro lugar em nossa vida, né? Jamais a nossa riqueza pode vir em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Deus, tá? A riqueza e tudo mais que Deus te der é para você usufruir dela e com certeza para ajudar as outras pessoas, tá? Então essa lição vai nos ajudar a ver que Jesus nos ama
e ver que nós precisamos ser salvos, né? Então, tem uma historinha aqui, certo? Um jovem empresário muito bem vestido, né, aparentemente muito bem vestido, adentrou na sala de espera. Hoje minha garganta está secando, pessoal. Mas vamos lá. Adentrou na sala de espera do escritório de uma empresa de renome, né? Apresentou o seu cartão à recepcionista, que lhe ofereceu café e convidou ele a sentar-se, enquanto ela verificava se o presidente da empresa iria poder falar com ele. Depois de algum tempo, ele foi introduzido ao escritório do presidente para discutir negócios com ele. O presidente foi cordial e escutou o jovem, mas logo a visita foi educadamente terminada. E ao sair do escritório do presidente, ele quase foi derrubado por um garotinho que ia entrando. O garotinho parou por um instante, desculpou-se e correu para dentro do escritório do seu pai, aonde foi imediatamente recebido por um abraço de boas-vindas. Enquanto o jovem saía da sala de espera, a secretária colocou a cabeça dentro do escritório do presidente e disse com um sorriso: "Posso ver que esse segundo cliente teve melhor êxito. E ele é do tipo que eu estava procurando", disse o presidente, ainda abraçando seu filho. "Ele veio para me ver. O outro só queria me impressionar com o que achava que podia fazer", né? Então, aí está a diferença entre as duas pessoas que foram ver aquele presidente importante naquela empresa, né? Um queria simplesmente impressionar, queria algo em troca daquele presidente, negócios. E o outro, que era o filho do presidente, foi lá porque amava o presidente, que era o seu pai, né? Ele foi lá para ver o seu pai, para levar um abraço do seu pai, para conversar sobre coisas boas com o seu pai, sem querer nada em troca. Então essa é uma história que nos revela qual é, né, como Deus quer que nós nos acheguemos a Ele, né? Quer que nós acheguemos a Ele por amor e não simplesmente em troca de algo. Quando nós queremos nos aproximar de Deus, tem que ser por amor, como uma criança, e não em troca de algo que nós estamos querendo ou precisando. Bom, Jesus amou as crianças, né? Vamos ver aqui Marcos 10, 13. Então, Marcos 10, 13 diz assim: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam, né? Então, os discípulos pensavam que Jesus não gostaria de aquelas crianças ao seu redor. Então, os discípulos pensaram que Jesus não gostaria de gastar tempo demonstrando amor e atenção às crianças. Mas Jesus ama as crianças. Ele quer que elas creiam em Sua palavra e confiem nele. Todos nós nascemos pecadores e estamos sob o domínio de Satanás e da morte, né? Inclusive as crianças, tá? Aquela história, já comentei aqui em algumas aulas passadas, que as crianças até 7 anos são anjos, que não vão para o inferno, que isso, que aquilo, né? Então, não, nós como pais, nós temos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, de ensinar o evangelho, de ensinar, fazer com que as crianças conheçam quem é Jesus Cristo, tá? Desde pequenos. É lógico que o Senhor quem vai julgar cada um delas, não somos nós. Mas elas têm sim que conhecer a palavra desde pequenas. E o único meio de algum de nós, sendo jovem ou velho, podemos ser salvos é colocar a nossa confiança em Jesus como nosso Salvador, tá? Agora vamos ler aqui Marcos 15, 16, que diz assim: Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava.
Então Jesus já aproveitou as crianças que estavam ao redor dele para dar ali uma lição, né, para os discípulos que estavam ao seu redor, falando: olha, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ou seja, quem não amar a Deus, quem não amar o reino de Deus como uma criança, ou seja, verdadeiramente, sem querer nada em troca, não vai herdar o reino de Deus. Tá? Então, aqueles que não estão dispostos a irem até Deus confiando nele, como assim uma criança confia plenamente, não entrarão, né, no reino dos céus, nas nova terra e novos céus. Bom, um comentário aqui, né? Um bebê não fica com medo de você derrubá-lo. Simplesmente descansa em seus braços. Ele confia em você para segurá-lo e cuidar dele. Quando você era um bebê, nem sequer fazia perguntas a seus pais. Simplesmente cria em tudo o que eles diziam. Você não tentava entender as coisas por sua conta, mas à medida que você foi crescendo, foi tornando-se mais independente. É lógico que devemos nos tornar responsáveis como adultos. Contudo, Deus não nos criou para sermos independentes dele. Ele criou o homem à sua imagem para conhecê-lo, para amá-lo e obedecer-lhe. Como pecadores, não podemos fazer isso, porque estamos separados de Deus pelos nossos pecados. Somos naturalmente independentes e egocêntricos, né? Achamos que se há alguma mudança a ser feita em nossas vidas, é o nosso trabalho realizá-las. Mas essa não é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo veio salvar os pecadores. E ele disse que temos que nascer de novo. E assim como é impossível para alguém fazer acontecer o seu próprio nascimento físico, né? Você não nasce do nada, né? Você foi gerado pelo seu pai e pela sua mãe, por um ato de amor deles, ou um ato sexual deles, né? E assim também é impossível que alguém possa nascer novamente, espiritualmente, sozinho, né? Você vai precisar da palavra de Deus, você vai precisar do Espírito Santo em sua vida para que você nasça novamente do Espírito. Então, João 3,16 é aquele versículo, né, que nós conhecemos muito, que eu amo esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, porque somos independentes, né, devido ao pecado, e queremos estar no controle de tudo que acontece na nossa vida, nós podemos achar muito difícil a simplicidade do Evangelho, né? E esse é um ponto-chave. Muitas pessoas acham difícil seguir o Evangelho. Ah, a pessoa não vai se converter a Jesus Cristo, não vai aceitar a Jesus porque acha muito difícil essa vida e abandonar e deixar muitas coisas que hoje ela faz, tal. A gente não é assim. O Evangelho é algo simples. Basta você crer. Basta você acreditar em Deus, acreditar na Bíblia, que é a sua palavra. E a partir desse momento, a própria palavra de Deus, o próprio Espírito Santo, ele vai começar a te moldar, ele vai começar a te ensinar. À medida que você vai estudando e vai se entregando, ele vai te moldando. Mas é algo, não é difícil, é algo de que você tem que ser como uma criança. Você tem que querer aquilo, acreditar naquilo sem receber nada em troca. Amém? Então foi por isso que Jesus disse que temos que ir até Ele com dependência de uma criança, né? Confiando nele como uma criança. Então muitas pessoas irão, infelizmente, né, para o inferno, porque simplesmente não confiam em Deus e em sua palavra. Mas quando alguém se humilha e crê na palavra de Deus como uma criança, Deus salva essa pessoa do domínio de Satanás, do pecado e da morte eterna, tá? Bom, pessoal, então essa foi a primeira parte da nossa lição. Então espero que todos tenham entendido qual deve ser o nosso sentimento para com Deus, para com a palavra de Deus. E nós devemos confiar em Deus sem dúvidas, né? Nós devemos nos chegar a Deus como uma criança, nos entregando totalmente.
tá? E a segunda parte nós vamos ver aqui sobre as riquezas desse mundo que podem fazer conosco. Bom, houve uma pergunta aí, né, do jovem rico. Então está em Marcos 10, 17. Aqui, Marcos 10, 17. Pondo-se Jesus a caminho, depois que ele ali deu aquela lição sobre as crianças, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele queria saber, ele chamou primeiro Jesus de bom, e queria saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, né? E esse jovem, ele achava que podia agradar a Deus e obter entrada no reino de Deus através da sua própria bondade e obediência às leis de Deus. O que muitas e muitas pessoas pensam dessa mesma maneira. Ele achava que praticando boas obras poderia ser bom o suficiente para merecer a vida eterna. Foi por isso que perguntou a Jesus o que ele tinha que fazer para ganhar a vida eterna, né? Mas esse jovem, ele era como Caim. Caim também achava que trazendo diante de Deus as coisas que ele plantava, poderia obter o favor de Deus. Mas Deus aceitou Caim por causa das coisas que ele trouxe? Não, né? Porque apesar de ele trazer coisas do plantio dele, do que ele fazia para Deus, Deus não queria, né? Aquilo, na verdade, não queria aquilo que ele trazia, mas queria o coração dele. Queria que Caim se achegasse a ele com confiança. E aí nós vamos ver que ninguém é bom, né? Já ensinei isso aqui, já falei, nós vimos já em versículos que não há uma pessoa boa sequer no mundo. Ninguém é bom o suficiente para agradar a Deus. Ninguém é bom o suficiente para merecer a salvação, né? Como nós temos aprendido, nós ganhamos a salvação de graça. É a graça de Deus que nos dá a salvação, né? Então, Marcos 10, 18 diz assim: Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Né? Jesus foi bem claro com ele. Então, esse jovem não entendia que homem algum jamais foi bom o suficiente para agradar a Deus, né? Às vezes nós podemos ser bons para agradar outras pessoas, que nos vê sempre o exterior, né? As pessoas nos vê exteriormente. As pessoas veem aquilo que nós fazemos no dia a dia, mas as pessoas jamais conseguem enxergar como Deus nos enxerga, enxergar o nosso coração. Então, ele não percebia que Deus é o único que é bom. Ele se achava bom e que Jesus era apenas outro homem como ele, bom. Apesar de não saber que Jesus era Deus, ele chamou Jesus de bom. Quando Jesus lhe respondeu, não estava negando que ele mesmo era bom ou que não era Deus. Mas Jesus queria que aquele jovem percebesse que nenhum homem comum é bom. Se o jovem acreditava que Jesus era bom, deveria também saber que Jesus era Deus, pois o único que é bom é Deus, né? Mas não era essa desculpa pessoal, a fé daquele jovem, né? A crença daquele jovem. Eu misturei crença com fé, cré. E então ele acreditava que Jesus era bom, não porque Jesus era Deus, mas porque ele estava fazendo muitos e muitos milagres, tá? Bom, mas nós vimos aí que o único, né? O único bom realmente é Deus. Bom, e qual é o caminho da lei? Vamos ler aí Marcos 10, 19 e 20. Então, você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e sua mãe. Né? Então, Jesus, falando com o jovem dessa maneira, falou: Você conhece os mandamentos. Então, aquele jovem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado
desde a minha juventude, né? Então ele foi, né? Olha, Senhor, olha, mestre, tudo isso que o Senhor falou aí que está na lei de Moisés, tudo isso eu tenho cumprido, todas essas coisas aí, eu sou bom, né? Ele estava achando que ele era bom. Então, esse jovem, na verdade, não percebia, ele não sabia, não queria acreditar que ele nasceu pecador, que ele nasceu sob o domínio de Satanás e que por isso jamais poderia obedecer perfeitamente às leis de Deus e assim agradá-lo, tá? E muitas pessoas hoje em dia se encontram na mesma situação desse jovem. Não crê que são pecadoras, né? Não crê que estão sob o domínio de Satanás e elas acham, né, que por ser religiosas, por obedecer algumas leis de Deus, são boas. Mas na verdade ninguém pode obedecer exatamente todas as leis de Deus. Deus diz que não há nenhuma pessoa na terra que seja boa ou que faça o que é certo aos seus olhos, né? Tem aqui versículos em Isaías 64:6 e Romanos 3:11. Então Isaías 64:6 diz assim: Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento, né? Então, ninguém de nós, na verdade, presta. Romanos 3, do 11 ao 20. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, aos que vivem debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Tá? Resumindo, pessoal, esses versículos de Romano, a lei, né, os mandamentos de Deus só foram nos dados para que a gente possa cair em si e acreditar que nós não conseguimos obedecer a todos os mandamentos, para nós acreditarmos que nós somos sim pessoas miseráveis, pessoas pecadoras, nós somos pessoas ruins. É para isso que tem os mandamentos. Não é que é para nós seguirmos todos eles e assim dizemos que nós somos bons e não precisamos de mais nada. Não. Os mandamentos são, sim, para que nós tenhamos uma conduta de vida, mas para que nós principalmente entendamos que nós não conseguimos obedecer a todos eles e que nós somos pessoas pecadoras e miseráveis. Que nós necessitamos é da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus sobre as nossas vidas, tá? Então, ninguém, exceto Jesus, obedeceu perfeitamente às leis de Deus. E esse homem, esse jovem, achava que tinha guardado os 10 mandamentos perfeitamente, porque os tinha obedecido exteriormente. Mas, mesmo que ele realmente tivesse obedecido às leis de Deus no seu exterior, não lhes obedecia em seu coração, né? A gente sabe disso. Jesus já havia ensinado o significado da lei, explicando que, né? Depois tem os versículos ali, vocês podem ler com detalhes, Mateus 5, 17 a 28. Se uma pessoa odeia a outra em seu coração, já cometeu o homicídio. Então a gente não precisa matar uma pessoa fisicamente, assassinar uma pessoa. Só de nós, Jesus nos ensinou que só da gente odiar, ter ódio, ter raiva de outra pessoa, nós já cometemos homicídio. Já é pecado, entendeu? Se um homem olha para uma mulher e deseja, né, deseja aquela mulher, deseja ter relações com aquela mulher íntimas,
ele já cometeu adultério aos olhos de Deus. Então não precisa cometer o ato físico, o ato exterior. Só de você se imaginar com aquela mulher, desejar aquela mulher, você já cometeu adultério, ou seja, você já pecou. Então, exteriormente, você pode até obedecer às leis de Deus, mas e dentro do seu coração? Será que você tem obedecido onde as pessoas não te veem? Somente Deus te enxerga? Então, queridos, é para nós crermos que não há um homem, não há uma mulher, não há uma pessoa boa sequer, e que todos nós precisamos da misericórdia e da graça e do perdão de Deus. Então, Deus não julga uma pessoa apenas de acordo com os seus atos exteriores. Em Hebreus 4:12, vemos que Deus conhece os pensamentos, atitudes e desejos interiores de uma pessoa. Então Deus vê o nosso coração, vê os nossos pensamentos. Bom, 1 Samuel 16:7, eu acho que eu destaquei aqui. Sim, Hebreus 4:12, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, e juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e o propósito do coração. Né? Então a palavra de Deus não julga nossas atitudes exteriores, mas vem sim, principalmente para julgar os propósitos do nosso coração. 1 Samuel 16,7 diz assim: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém, o Senhor vê o coração. Tá? O Senhor enxerga, o Senhor vê o nosso coração. Se uma pessoa planeja tomar algo que pertence a outra, no seu coração ela já cometeu o furto, tá? Mesmo que essa pessoa não furte fisicamente o que pertence a outra, mas em sua mente deseja aquilo, né? Tem inveja e deseja aquilo, ela já cometeu o furto em seu coração. Já desobedeceu a lei de Deus, a lei de Moisés, né? Se um adulto ou uma criança aparentemente se submete à autoridade de alguém, mas está irado, né, em seu coração, está com raiva ou obedece de má vontade aquilo, já pecou também diante de Deus, tá? Então Deus não deu suas leis a Israel porque achava que eles poderiam obedecê-las, né? Como está em Romanos 3:19 ao 23, tá? Então, ao contrário, Deus deu os 10 mandamentos para provar a eles e a nós que todos pecaram e que jamais conseguiram atingir o padrão de justiça de Deus, tá? Jamais nós conseguiremos atingir esse padrão de justiça que está nas leis de Deus, porque somos homens pecadores. Bom, tem mais uma ilustração aqui. A história a seguir apenas ilustra o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. O povo de uma cidadezinha decidiu organizar um concurso para ver se alguém poderia atravessar com um pulo a parte mais estreita do riacho que passava pela cidade. Durante semanas, muitas pessoas treinaram. As crianças treinaram salto em distância na escola. Algumas delas eram excelentes saltadoras. Alguns adultos levaram a sério o treinamento e praticaram todos os dias, desenvolvendo seus músculos de impulsão sob a supervisão de um treinador. Até mesmo alguns mais idosos acharam que gostariam de tentar, e eles gostavam de se reunir e de animar uns aos outros enquanto praticavam seus saltos. Quando o grande dia chegou, uma marca de partida foi feita de um lado do riacho e uma marca de queda do outro lado. Todos os que haviam treinado, jovens e velhos, vieram. Muitas pessoas, no último minuto, também decidiram tentar pular só por diversão. Porém, o riacho era bem largo, mesmo na parte mais estreita. Um após outro, os saltadores tomavam distância, corriam
pulavam e caíam dentro da água, numa boa distância do outro lado, né? Ou seja, ninguém conseguiu saltar sobre o lago e chegar do outro lado. Jovens e velhos, os que treinaram e os que não treinaram, os que se esforçavam bastante e os que só pularam por diversão. Nenhum alcançou a marca do outro lado do riacho, né? Então, da mesma forma, é com as leis de Deus. Mesmo aqueles que se esforçam bastante não são capazes de obedecê-las perfeitamente como Deus ordena. Todos nós falhamos em atingir os padrões de Deus de justiça e de perfeição. Ou seja, somos pecadores, somos pessoas más, somos pessoas miseráveis. Você pode achar que é uma boa pessoa e que não merece ir para o inferno. No entanto, você também falhou em fazer o que Deus requer. É impossível para nós agradarmos a Deus através dos nossos próprios esforços, porque somos descendentes de Adão e estamos separados de Deus. Deus vê os nossos corações e a nossa maldade. Jamais poderemos obter o favor de Deus por nossos próprios esforços, né? Bom, então nós vimos aí mais uma vez que é impossível, né, obedecer todas as leis de Deus. Podemos até obedecer exteriormente, aquilo que as pessoas veem a gente fazendo, mas interiormente, nossos pensamentos, nós pecamos. E o perigo agora, né, de ser rico. Não está dizendo que é proibido ser rico, está dizendo que é perigoso, tá? Então, Marcos 10, 21, está escrito assim. Cadê Marcos 10, 21? E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me, né? Jesus disse para ele, resumindo, Jesus disse assim, olha, já que eu disse sobre as leis de Deus para você, você disse que segue todas elas, que você observa todas elas desde pequenininho, você acredita que você é bom o suficiente, então faz o seguinte, eu sei que você, Jesus é Deus, então ele sabia que aquele jovem era rico, tinha muitos bens. Ele falou, faz o seguinte, só falta uma coisa a você, venda tudo que você tem e dê todo o seu dinheiro aos pobres, né? E assim você vai ter um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Por que Jesus falou aquilo? Porque Jesus sabia que o coração dele estava mais nas riquezas, né, do que no próprio Jesus, do que em próprio Deus, nas coisas de Deus. Então Jesus falou aquilo só para ver se aquele jovem entendia que ele não era bom o suficiente, não estava cumprindo o suficiente todas as leis de Deus, né? E assim, Jesus fitando, olhando para ele, o amou, né? Então, Jesus amou aquele jovem, apesar daquele jovem ser orgulhoso e não ver a si mesmo como pecador, como Deus o via. E assim, Deus ama cada um de nós, mesmo sabendo que somos pecadores, né? Quando Jesus veio ao mundo como Deus e foi crucificado e morreu por nossos pecados, ele sabia que todos nós éramos pecadores e merecedores, mas ele nos amou, ele morreu por nós, né? E Jesus não quer que nós fiquemos separados dele para sempre. Jesus disse àquele homem rico que vendesse todos os seus bens e desse o dinheiro aos pobres. E Jesus sabia que ele era cobiçoso e que amava as suas riquezas mais do que a seu próximo. Jesus estava tentando mostrar-lhe que ele tinha quebrado a lei de Deus, que diz que nós temos de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus queria que ele admitisse que era pecador e que precisava de um Salvador. Jesus também disse que ele deveria deixar sua casa e segui-lo, porque Jesus é Deus. Jesus sabia que aquele homem amava sua riqueza mais do que amava Deus. O primeiro grande mandamento de Deus diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E que não devemos colocar ninguém e nem coisa alguma no lugar de Deus, né? Mateus 22, 37 e 38 diz assim: Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração,
de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento, né? Esse é o nosso grande e primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Jesus estava tentando ajudar aquele homem a ver que ele tinha colocado a sua riqueza no lugar de Deus. Ele tinha quebrado as leis de Deus, portanto, era um pecador condenado aos olhos de Deus. E Jesus queria que ele reconhecesse que não poderia ser aceito por Deus por causa das coisas que ele fazia. Ele já estava morto para Deus e rejeitado por ele. Ninguém jamais deu a Deus o lugar que ele deveria ter. O pagamento para isso é a morte, separação de Deus no lugar de castigo. Então Deus não vai deixar passar impunes os nossos pecados. Ele jamais nos perdoará, a não ser que o pagamento completo por nossos pecados seja feito. Há algum outro meio dos nossos pecados serem pagos, a fim de que possamos ser salvos do fogo eterno? Ou seja, a pergunta é assim: além de toda a bondade que você faz, né, que não vai te dar a vida eterna, ser bondoso, pessoal, entenda o seguinte: a bondade, ajudar ao próximo, amar ao próximo, é uma consequência de crer e acreditar em Jesus. São duas coisas que têm que estar ligadas. Não adianta somente eu crer em Jesus e não fazer coisas boas, porque aí eu estou dizendo que creio em Jesus só da boca para fora, tá? Agora, se eu digo que eu creio em Jesus verdadeiramente e isso é do meu coração, a consequência é o quê? Eu aprender a palavra de Deus, aprender o que Jesus quer da minha vida e fazer as coisas boas. Amar o meu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Isso aí é uma consequência, tá? As duas coisas têm que andar juntas. Crer em Jesus, crer em Deus e fazer coisas boas, né? Mas não que só eu fazendo coisas boas pode me salvar. Então, além disso, qual é o outro meio para ser pago os nossos pecados? Isso é o que Jesus fez por nós, né? Ele veio, foi crucificado para pagar os nossos pecados. Mas o jovem rico fez a sua escolha. Ele escolheu o quê? Suas riquezas, das quais só poderia desfrutar nesta vida, e deu as costas para a vida eterna com Deus. Então quer dizer, ele se achava muito bom, ele se achava que cumpria todas as leis de Deus, mas quando Deus chegou para ele e falou assim: olha, então tá bom, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Aí pronto. O coração dele, o que havia no coração dele pesou mais, que era os seus bens, sua riqueza. E ficou triste, né? Porque apesar de querer a vida eterna, aquele jovem ficou triste, porque apesar de ele querer a vida eterna, ele amava mais o seu dinheiro do que amava a Deus e as pessoas. E ele não quis fazer o que Jesus lhe disse. Talvez você seja como esse jovem rico e pense que a coisa mais importante da vida é ficar rico. No entanto, quando você morrer, não poderá levar nada das riquezas consigo. Os ricos e os pobres são iguais aos olhos de Deus. O importante para Deus não é os nossos bens materiais, mas sim se estamos prontos para ouvir Suas palavras e crer nele, crer nas palavras de Deus. Bom, pessoal, chegando ao fim da lição de hoje, né, a nossa conclusão é: vocês se lembram de que lemos na palavra de Deus como Jesus alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos? E depois disso, as pessoas se aproximavam de Jesus, esperando mais e mais comida, mais e mais milagres. Vocês se lembram do que Jesus disse a eles a respeito disso? Vamos ver aqui, nosso último versículo de hoje, João 6, 27 e 29. Então diz assim: trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou, ou seja, quem Jesus enviou? Jesus Cristo.
Então, a primeira coisa que nós temos que crer é em Jesus Cristo. Se realmente nós cremos verdadeiramente em Jesus, nós teremos sede, vontade de aprender a palavra de Deus e aprendendo a palavra e seguindo a palavra de Deus, nós seremos boas pessoas. Não boas o suficiente para merecer a salvação, para agradar a Deus, mas pelo menos iremos fazer coisas melhores ao nosso próximo, né? Entendendo de uma vez por todas que a nossa salvação não vem das nossas boas atitudes, mas vem do sacrifício de Jesus e da graça de Jesus por Deus, né? Bom, pessoal, então nós chegamos ao final de mais uma lição, lição número 44. Espero que você tenha aprendido algo bom nessa lição de hoje. Se você gostou do vídeo, né, como eu disse no início, não esqueça de deixar seu like, de compartilhar o vídeo, né, de indicar as lições, o curso para outras pessoas e que juntos podemos divulgar e ensinar a palavra de Deus. Vamos estar orando para finalizar a nossa lição de hoje? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais essa aula, por mais essa tua palavra, por mais essas lições que nós aprendemos para a nossa vida, Senhor. Nós devemos ser como crianças, ó Deus, confiar em Ti plenamente e que nós não podemos deixar nossos bens materiais, a nossa riqueza, atrapalhar nosso relacionamento contigo, nossa vida espiritual, ó Deus. Nós aprendemos que nós devemos amar a Ti, Pai, sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como nós mesmos, Senhor. Pai, nos ajuda porque somos pecadores, somos falhos, somos pessoas más, ruins, ó Senhor, e só o Senhor é quem pode nos salvar, através da sua graça, da sua misericórdia e do seu perdão. Pai, abençoa essa nossa semana, Pai, diante de Ti, ó Deus. Abençoa nossos afazeres, abençoa nossa família, nossos parentes, ó Pai, todos aqueles que estão ao nosso derredor, ó Deus. Que o Senhor continue nos protegendo e nos guardando, ó Pai, nos livrando de todo o mal, Senhor. E que nós possamos fazer a Tua vontade, Senhor, a cada dia em nossas vidas. É que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter ficado comigo até esse momento. E até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Em nome de Jesus Cristo.